Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A família real britânica vai aumentar. O príncipe William e a mulher Kate Middleton vão ser pais pela terceira vez. A gente volta agora a Londres para falar com a Cecília Malan. Cecília, boa tarde. Tem muita gente feliz por aí, né? Comemorando. Boa tarde, Sandra. Doni, olha, o novo bebê real já está movimentando as tradicionais casas de apostas daqui, essa mania nacional. Por enquanto, os nomes favoritos para o futuro príncipe ou a futura princesa são Alice e Arthur. O comunicado oficial da monarquia não confirmou de quantas semanas Kate está grávida. A imprensa britânica especula que o anúncio tenha sido antecipado depois que ela cancelou a agenda oficial hoje. Como nas duas gestações anteriores, Kate está sofrendo com os sintomas da hiperêmese gravídica, uma complicação que provoca náuseas e vômitos. O duque e a duquesa de Cambridge, que se casaram em 2011, tiveram a princesa Charlotte 2 anos atrás. O filho mais velho, George, de 4, começa a escolinha essa semana aqui em Londres. O novo bebezinho será agora o 5º na linha de sucessão ao trono britânico, depois do avô, Charles, do pai, William, e dos 2 irmãos. O tio, o príncipe Harry, vai ser empurrado para a 6ª posição. Sandra. Cecília, qual a sua aposta? Menina, princesa Alexandra. Ok, nem Alice você escolheu, tudo bem. Sua aposta, Doni? Para dar jogo, vou falar que vai ser menino e Arthur. Eu também aposto junto com Doni. Rei Arthur, não tem exatamente, né? O peso de um rei, esse nome. Então, depois, daqui a uns 9 meses, a gente vê quem ganhou aqui no Jornal Hoje. Cecília, obrigada. E britânico gosta de apostar tudo, né? Dia da semana, peso, horário do nascimento. Horário de nascimento é de tudo. A gente vai parar no nome. Tá bom, já é bastante. As preocupações com a Coreia do Norte são enormes em todo o mundo, mas não as únicas nesse enorme também tabuleiro de interesses. Nos últimos dias, o governo russo apresentou um arco ferroviário para ligar a Crimeia ao restante da Rússia. O país já sofre sanções econômicas da Europa e dos Estados Unidos por causa da anexação da Crimeia. Agora, a nova ponte promete elevar ainda mais as tensões. Veja na reportagem de Cecília Malan. A ponte já começa a tomar forma. O gigante arco ferroviário de 6.000 toneladas foi colocado sobre o Estreito de Kerch, no Mar Negro, ligando a península da Crimeia ao restante da Rússia. 100 engenheiros participaram da obra faraônica, que está sendo considerada a mais ambiciosa da história moderna russa. Quando ficar pronta no fim do ano que vem, será a maior ponte da Europa, com 19 quilômetros de extensão, e terá capacidade para 40.000 veículos por dia. Tecnicamente, a Rússia não tem o direito de limitar a navegação de embarcações no Estreito de Kerch. Mas a altura da ponte vai impedir a passagem de navios de carga maiores, o que pode prejudicar o comércio em 2 portos ucranianos. O projeto de Vladimir Putin desafia a comunidade internacional, que ainda considera a Crimeia parte da Ucrânia. A península foi anexada pela Rússia em março de 2014, agravando a crise na região. A Ucrânia já vivia um conflito sangrento. Viktor Yanukovych, um aliado político de Putin, tinha sido deposto da presidência e recebeu abrigo em Moscou. O governo russo foi acusado de interferir no território vizinho e de mandar soldados para lutar ao lado de separatistas contra militares ucranianos. Apesar de diversas evidências, a Rússia sempre negou. Em se tratando da Crimeia, onde a maior parte da população tem origem russa, Vladimir Putin faz o que quer. Os alertas da ONU e do governo ucraniano não surtem mais efeito, assim como as sanções econômicas cada vez mais severas de países europeus e dos Estados Unidos contra empresários e políticos russos. Nada parece conter o avanço de Putin pelas águas do Mar Negro. A repórter Renata Ribeiro, de São Paulo, ouviu especialistas em relações internacionais sobre as motivações do ditador Kim Jong-un.
O míssil americano que levava a bomba de Hiroshima passou sobre a ilha de onde os pais da professora de física vieram. Ela, que nasceu no Brasil, se especializou em radiação. Depois do calor e do choque, é uma terrível consequência das bombas nucleares. No escritório, Emiko explicou para a gente a diferença entre as bombas da Segunda Guerra Mundial e a que o ditador norte-coreano diz ter testado. A bomba de fissão é a quebra do núcleo de um dado átomo, né? E, ao contrário, a bomba de fusão, essa bomba de hidrogênio, é a fusão de dois átomos menores. O poder de destruição das bombas nucleares vem dos núcleos dos átomos. A chamada bomba atômica força a quebra do núcleo dos átomos, que quando partem, geram energia e nêutrons que darão continuidade a uma reação em cadeia. A bomba H é diferente. Ela começa com a explosão de uma bomba atômica acionada por controle remoto que gera calor para um outro processo de fusão dos átomos de deutério e trítio, parentes do hidrogênio. Eles se unem e formam um terceiro átomo bem mais leve, de hélio. A massa que sobra dá origem à energia da bomba. É o mesmo processo de geração de energia do Sol. Dá para imaginar, então, o poder de destruição. Mas os especialistas em geopolítica dizem que essas armas nucleares não são pensadas, em princípio, para fins militares, e sim para aumentar o poder de negociação dos países. O que pode soar como loucura do ditador norte-coreano parece ser, na verdade, uma estratégia para chamar os Estados Unidos para uma negociação. Esse pesquisador do Grupo de Políticas de Inovação da Unicamp explica. Teoricamente, os mísseis balísticos não são para serem usados numa guerra, e sim são instrumentos políticos, propriamente ditos, que permitem uma capacidade de negociação muito maior no cenário internacional. O primeiro ataque nunca vai chegar a acontecer, porque o país atacante nunca vai fazer esse primeiro ataque. Esse é o cálculo nuclear. Esse é o cálculo da Guerra Fria, que está sendo retomado exatamente pelo ditador norte-coreano nesse momento. Este não foi o primeiro teste nuclear norte-coreano, e sim o sexto. O primeiro foi em 2006 e provocou um terremoto de magnitude 4,3 na escala Richter. Os outros 4 foram em 2009, 2013 e no ano passado. O quinto teste gerou um terremoto de 5,3, até então o mais poderoso. Mas no domingo, a Coreia do Norte fez seu mais potente teste nuclear, causando um terremoto de magnitude 6,3. Qual é a mensagem que ele passa com esses testes? Eu tenho capacidade de destruição, né? Negociem comigo. É uma ideia de você passar uma mensagem política. A arma nuclear dá ao Kim, né, a capacidade de negociação, um eventual armistício, ou seja, buscando um levantamento contra as sanções que estavam aplicadas no país, né, permitindo a ele um tipo de transferência de tecnologia específico, um melhor posicionamento no cenário internacional e uma maior autonomia. O embaixador do Brasil na Estônia, Roberto Colim, que atuou na Coreia do Norte até o ano passado, conversou com o Jornal Hoje por telefone. Para ele, a única saída agora é o diálogo. Eu não sei se a Coreia do Norte já se sente suficientemente segura para começar negociações, mas o fato é que, mesmo que eles ainda não tenham condições de atingir os Estados Unidos, até porque o que houve até agora foram testes, teste é uma coisa, não se sabe até que ponto esses equipamentos, esses armamentos são operacionais. Mas o fato é que, mesmo que não tenha chegado ainda a um ponto que possa representar um risco real para os Estados Unidos, se nada for feito, se não houver diálogo, eles poderão chegar a esse ponto. Na China, os países do BRICS, que estão reunidos desde a semana passada, disseram na declaração final da cúpula que deploram fortemente o último teste nuclear feito pelos norte-coreanos. E começa hoje a fase dos interrogatórios dos réus na ação da Lava Jato sobre o terreno que seria usado pelo Instituto Lula. O processo investiga se houve pagamento de propina da Odebrecht para o ex-presidente Lula. A repórter Dulcineia Novaes está na Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, e tem mais informações. Fala com a gente, Dulcineia. Boa tarde para você.
Boa tarde, Doni. A partir das 2 horas da tarde, o juiz Sérgio Moro começa a ouvir 3 réus. O dono da construtora DAG, Demerval Guzmão Filho, o ex-executivo da Odebrecht, Paulo Ricardo de Mello, e o ex-presidente do grupo, Marcelo Bahia Odebrecht, que está preso perto daqui na Superintendência da Polícia Federal. O Marcelo Bahia Odebrecht acabou de chegar aqui na Justiça Federal. Ao todo, são 9 réus neste processo. Nesta ação, Luiz Inácio Lula da Silva é réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber propina através de 2 imóveis, um apartamento vizinho ao que ele mora, em São Bernardo do Campo, e um terreno em São Paulo, onde seria construída uma nova sede para o Instituto Lula. A obra não foi feita, mas o terreno foi comprado pela construtora DAG, que teria sido usada como laranja pela Odebrecht. Segundo os procuradores, a Odebrecht pagou propinas em troca de 8 contratos com a Petrobras. A defesa de Lula nega todas as acusações. Até a semana que vem deve terminar essa fase dos interrogatórios. O último a ser interrogado deve ser o ex-presidente Lula. O interrogatório dele está marcado para o próximo dia 13, aqui na Justiça Federal. Este é o segundo de 3 processos de Lula na Lava Jato, aqui em Curitiba. No primeiro, ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão e está recorrendo da pena. Sandra, Doni. Obrigado, Cineia. O advogado de Lula disse por nota que Sérgio Moro já decidiu anteriormente, na ação relativa ao apartamento triplex do Guarujá, que o ex-presidente não recebeu valores provenientes de contratos firmados pela Petrobras. Por isso, segundo a defesa, é absurdo o fato da ação tramitar sob a responsabilidade de Sérgio Moro e no âmbito da Lava Jato. Disse também que Lula não recebeu qualquer imóvel da Odebrecht e jamais praticou qualquer ato no cargo de presidente da República que possa estar vinculado a tais imóveis. Em nota, o Instituto Lula disse que o tal terreno jamais foi doado, comprado, alugado ou usado pelo Instituto. A defesa de Demerval Guzmão Filho afirmou também por nota que ele tem colaborado com a apuração dos fatos e que a audiência de hoje será importante para esclarecer que não praticou conduta ilícita. A defesa de Paulo Ricardo de Mello não quis se manifestar.